O fim do verniz democrático estadunidense. Eu não falo inglês. Hoje a gente tá em clima de eu não falo inglês, uma grande Por que eu tô aqui de novo? Mas tudo bem. falha da minha formação. E hoje, como não tinha, né, chest, off-brick, petrified, eu não sei outros, eu não sei tantos sinônimos pra pedra em inglês. Eu não falo inglês. Rock hard chest, muito bom. Hoje o assunto são os estragos fudidos da América. Dito isso, Uou! vamos para o primeiro tema, que é os Estados Unidos abrindo mão do seu verniz democrático burguês. A gente sabe que os Ainda não. A era dos Césares não começou. Estados Unidos são uma democracia fake de Araque, né? A gente sabe que é um país É? que tem dois partidos que defendem duas alas Não, tem milhares de partidos. da burguesia. E é só isso, é uma alternância entre dois partidos cuja diferença é marginal. E se a gente for Acompanhe o tempo, meu querido. A diferença está aumentando cada vez mais entre democratas e republicanos. 2005, beleza. 2005 era praticamente a mesma merda. Hoje não é. ser muito estrito em definições mais formais, o Brasil é mais democrático do que os Estados Unidos, gente. O brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte, o povo brasileiro... Meu Deus do céu, o diabo! Nossa, eu sou obrigado a ver uma porra dessa mesmo, velho. Formais, o Brasil é mais democrático do que os Estados Unidos, gente. É mais mesmo. Pô, democratíssimo. Democratíssimo. No que diz respeito à democracia burguesa, o Brasil tem uma democracia que é multipartidária. O que eu quero É multipartidário, uga buga. democracia burguesa. Temos muitos partidos. Tipo, não. É, tipo, tem muitas legendas. Nossa, eu tô literalmente copiando o argumento do Renan. O Brasil tem muitas legendas. Tipo, você tem, sei lá, 15 partidos do Centrão, que são iguais, só mudam os donos. Você tem o PT. Você tem partidos que são PT legal, que daí você tem o PCB, tem o PSOL, que é o PT, sabe? São satélites do PT. Na verdade, quase toda a esquerda comunista brasileira é um PT hard, um PT personalité. É só isso. Cara, não tem ninguém, na verdade. Tipo, você tem Centrão e PT. É isso que você tem. E você tem os liberais do novo, né? Prudentes, sofisticados. Mas, tipo, se você considerar que o PT é um centrão vermelho, você tem 99% de partidos de centrão no Brasil. Tipo... o PCdoB é um PT aviador, cara. Não tem muito... Eles não votam diferente, eles não têm pautas diferentes. Eu até ia falar que um PSTU da vida... Ele é meio esquizo, porque ele esteve do lado da oposição no impeachment da Dilma. É o PSTU. Mandou R$10. Valeu, Orion. Se seus entes genitores te deixarem, ou em a criação deles, ou em a memória deles, ou em o seu legado, transmitam os seus valores à próxima geração. Mantenham a memória deles vivas em seu sangue. E conte aos seus filhos quem foram os seus pais. E faça com que eles contem para os filhos deles quem foram os seus bisavós, beleza? Eu acho que tipo, esse é o único... Se você não é uma pessoa excepcional, se você não é um Alexandre o Grande, um Zuckerberg, sei lá, pô, você é uma pessoa grandiosa que fez algo, você não é um Nikola Tesla, se você não é, tipo, se você não é uma pessoa grandiosa que vai deixar um puta de um legado, no caso brasileiro, não é um Marinho, não é um Chateaubriand, um Barão de Mauá, um Francesco Matarazzo, se você não é uma pessoa assim, o seu único legado serão seus filhos. E é isso. Tipo, o seu único legado serão seus filhos. E acabou. Beleza? E acabou. Tenha filhos. O PCO, ele é um puxadinho do PT, sim. O PCO é um puxadinho do PT, sim. Durante a prisão do Barba, eles viraram a guarda pretoriana do Lula. Tipo, eles são. Na verdade, toda a esquerda brasileira foi subjugada e é tratada na rédea curta pelo Partido dos Trabalhadores. Toda a esquerda brasileira.
Então, de fato, no Brasil você tem o partido da esquerda, que é o PT, e os seus associados. Você tem o Centrão e o Novo, que tá cada dia que passa mais próximo do Centrão. E é isso, tipo... no Brasil você tem, então, 3 grandes partidos. 2 grandes partidos e o Novo. Burguesa formal, o Brasil É isso. cumpre mais. Mas, tipo, sabe, qual que é... Vai lá, se você começar a analisar de forma fria as políticas que o MDB tem e as políticas do PT, cara, é muito difícil você diferenciar os dois. Critérios. Os Estados Unidos cumpre bem menos. Nos Estados Unidos, democracia burguesa formal, o Brasil cumpre mais critérios. Os Estados Unidos cumpre bem menos. Nos Estados Critérios baseados em quem? Quem que definiu esses critérios? Tipo, Unidos, a pessoa que recebe mais votos nem sempre ganha. Então, assim, pra você ver é porque o modelo deles é espetacular. como a régua é baixa lá nos Estados Unidos. E pra vocês verem como a propaganda de E outra, eles nem defendem, tipo, hoje eles falam que eles defendem a democracia, mas todas as vezes que a democracia foi citada nos documentos de emancipação dos Estados Unidos da América, era de uma forma crítica. Eles são uma república. Os Estados Unidos são uma república. democracia chega Funcionou lindamente por 200 anos. forte nas pessoas, a ponto das pessoas acreditarem que os Estados Unidos é o farol da liberdade no mundo. Dito Né? Da liberdade anglo-saxã. isso, o caráter da democracia estadunidense está começando a aparecer, que é, na verdade, a ditadura da burguesia. E é sobre isso que eu vou falar agora. Sobre uma coisa que repercutiu bastante, só que de jeitos muito diferentes dependendo da fonte. E que as análises, nossa, gente, a análise dos Estados Unidos de jornal burguês, assim, da grande mídia brasileira é terrível, sabe? Olha só. Trump pede para pessoas sem teto irem para longe de Washington. Então, Pô, eu votei exatamente pra isso. Votei no Trump justamente pra acontecer isso. Nando.Minas mandou R$ 10. Obrigado pelos papos que você tem com a gente. A gente não se conhece, mas essas ideias que você dá faz a gente se sentir acolhido no ambiente e te seguir até vir para esse buraco desconhecido que é. Mano, esse porra aqui é zoado. Consegui arrastar todo mundo pra cá. Tamo junto, Nando. Eu que agradeço. É os guri. É os guri. Pô, por isso que eu criei os grupos, né, galera? Pra vocês interagirem entre si também, cara. Tá entendendo? Tipo, é isso. E tamo junto. Não tem nem o que falar. Tamo junto. Valeu, velho. vocês chegaram a ver isso nesses dias? O presidente americano planeja realizar uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para apresentar seu plano para tornar a cidade mais segura e bonita do que nunca. O Trump tá começando a instaurar uma espécie de estado de exceção em Washington. Tipo, Washington colapsou. Tipo, Washington é uma cidade que tá indo pro buraco. É sério. É daquelas cidades americanas controladas por democratas há muito tempo que estão indo pro buraco. Tipo, Washington não tem muito tempo que Washington tem prefeito. Mas desde que tem prefeito, desde que tem um mayor e uma câmara de vereadores, democrata. E é uma bosta, sabe? A cidade tá indo pro caralho. Fazendo todas as políticas que ele quer na paulada mesmo, na força. E aí a gente vai analisar isso aqui Mito. mais de detalhe, pra vocês não serem pegos em desinformação com a mídia burguesa brasileira tentando passar um pano pra esse tipo de coisa. Então vamos lá. A declaração do Trump é a seguinte: as pessoas sem teto devem sair imediatamente. Nós lhes daremos abrigo mais longe da capital. Boa. Escreveu ele em sua plataforma Truth Social. Gente, só um parênteses aqui. Não é uma desgraça que pra ficar vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala, a pessoa tem que ficar entrando na droga da rede social de merda dele? Tem que Tá bom. Ai, que bichona. Foda-se. Todos os posts do Trump eu vejo no Twitter. Eu nunca abri o Truth Social. ficar entrando nessa rede social lixo que ninguém usa pra ficar vendo o que o presidente fala. Porque ele foi banido da p toda, sabe? Não, ele já foi desbanido. Ele só segue lá porque a rede social é dele. Então, assim, meus sentimentos pros jornalistas que tem que sofrer entrando nessa droga dessa rede social do terceiro Reich aqui. E, bom, gente, Porra, foi realmente um ataque de pelanca absurdo. isso aqui é uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui no canal. No começo do canal eu falei bastante, porque era um tema que tava pintando, assim, mas agora vale a pena a gente retomar, que é o tema do higienismo. O amigão aí do Jeffrey Epstein tá fazendo a boa e velha política higienista. E caso vocês não saibam, higienismo é uma forma de organização do espaço urbano baseada na ideia de limpeza como prioridade, de afastar o que é considerado sujo e feio, incluindo
Ah, sim, respeitar os impostos pagos pela população? Ah, tá, beleza. Porque, tipo, vamos ser honestos. Olha lá, se você paga IPTU e sequer tem acesso a praça perto da sua casa, porque aquilo dali virou um campo virou um centro de abrigo de mendigo, tipo, teu dinheiro tá indo pra onde exatamente? Beleza? Tipo, você viu na cidade toda esburacada, cheia de pichação e o cara. Mano, teu dinheiro tá indo pra onde? Pra gastar em pó e pó? É isso, basicamente mesmo. Seres humanos. Então, É pra bancar a ONG do Lancelotti, cara? Higienismo é regra na China. Não tô entendendo o porquê que ele tá reclamando. Tipo, não tem mendigo na China. Beleza? o higienismo defende que as pessoas que estão em situação de rua não têm problemas. Elas são o problema. Sim, elas são um problema. Elas são um problema. Então a gente pega essas pessoas e coloca no albergue. Não quer ficar no albergue? Cadeia. E que elas devem ficar longe dos olhares, independente das causas. E independente das consequências, tá? Então, pro higienista, o problema não é condição social. O problema é a aparência da cidade. Eu quero viver uma cidade limpa e funcional, beleza? Eu não quero craqueiro roubando celular de adolescente pra comprar droga. Tô de boa, beleza? Lei da vadiagem pra ontem, pelo amor de Deus. É o que essas pessoas... Eles também são o problema. Eles são um problema. As condições socioeconômicas que fazem ele se tornar um mendigo também são um problema. Tudo é um problema. Tudo tem que ser resolvido, sabe? Isso é a resolução de múltiplos frontes. causam para as outras pessoas da cidade. É que do alto do apartamento, o Tofu não sente. Ele não vê um cracudo passando correndo. Tipo, quantas vezes esse cara deve sair de casa por semana? Sabe? Ele deve fazer mercado pelo iFood, tá ligado? Ele pede as compras dele pelo iFood, tá ligado? E no máximo que ele faz é descer pra pegar as compras dele no portão e subir. Tipo. Então esse cara tá longe da realidade. É o dano que uma pessoa em situação de rua, ou o risco ou a ameaça que uma pessoa em situação de rua causa para quem não tá em situação de rua. Desconsiderando completamente que aquela pessoa tá lá por uma razão. Que pena. Então vamos resolver o problema. Manda o cara pro albergue, dá um banho nele, bota ele pra fazer um Senai e faz ele arrumar um emprego, sabe? Emprego tem. Irmão, quer trabalhar no mercado? O mercado ele vai contratar. Eles fizeram uma parceria com a prefeitura, agora você tem onde trabalhar. Você quer ir? Não quer? Então vai tomar no seu c... vai pra cadeia, pô. É isso. Razão Foda-se. sempre é social. E aí, leis que corroboram com esse tipo de política higienista, geralmente são leis que proíbem vadiagem, são construções de arquitetura hostil para impedir Boa. as pessoas de dormirem na rua ou em lugares públicos. Tem que impedir mesmo. Tem que impedir mesmo. Não tem que ter barraquinha de mendigo, o caralho. Não tem que ter porra nenhuma. Vai se fuder. É isso. tudo é um Tem albergue. Vai pro albergue. tipo de política para não dizer em alto e bom som, saiam daqui, vocês são indesejados. Só que o Trump não tem esses escrúpulos, né? O Trump, ele não tem muito esse filtro. Por isso que é difícil odiar o cara. É muito difícil odiar o Trump, tá ligado? Você odeia o Trump quando você não vê ele falando. Matos mandou R$10. Olha, Matos. Gostaria de colaborar para a melhora no clima da live. E adicionou um link. Muito obrigado, meu nobre. É bizarro saber que o Yossi tem o shape desse. Um dia eu vou abrir o escritório, tá ligado? E vou ver o Yossi desse jeito, tipo, editando vídeo. Caralho, irmão, e fecha, vou embora, tá ligado? Deu o dia, fechei hoje. Vou embora. Ele basicamente fala assim, saiam daqui, vocês não são desejados. É um grande para dar a impressão de limpeza. E aqui em São Paulo a gente vê isso dia sim. Aí a cena que viralizou no Twitter é tipo uns soldados da Guarda Nacional recolhendo lixo, tá ligado? Tipo, é patético. Dia também. E isso... Valeu, Murilov. Valeu pelos 10 anos, meu querido. Não, coisa limpa é ruim. Não ter mendigo é ruim. Bom mesmo é cidade cheia de mendigo, craqueiro, roubando as coisas, cheiro de mijo por tudo, cheio de lixo, mendigo passando com o cu sujo na rua. Isso aí é uma maravilha. É isso que ele gosta, pô.
É porque você lembra os anos de DCE dele. Pode variar desde o que eu falei de arquitetura hostil até, gente, espancamento, roubo dos pertences das pessoas que estão na rua, expulsão com jato d'água até chacina. Isso pode acontecer. Chacina é uma forma extrema de higienismo. É uma demonização das pessoas em situação de rua. Sem nunca se perguntar por que a cidade gera tantas pessoas em situação de rua. Eu não ligo. Sai. Depois a gente resolve o teu B.O. E isso é É isso. praticamente uma regra dos governos de direita, tá? E os governos de direita fazem isso. Por isso que é o que acontece. O governo do direitista vem e faz o programa Cidade Limpa, acelera São Paulo. E passa o tempo, a cidade se emporca de novo, porque entra um governo de esquerda, enche de cracudo no centro da cidade. Aí é seringa de injetáveis, é pedra, é cachimbo de crack pra todo quanto é lado, é cracolândia dominando o centro da cidade. Aí, porra, aí faz o quê? Aí volta o direitista pra limpar aquela merda e fica nesse ciclo maldito, tipo. Não só porque eles não querem resolver a situação dessas pessoas, mas porque eles não podem oferecer nada pra essas pessoas. Os governos de direita defendem desmonte da máquina pública, defendem enxugamento das instituições de Estado. Eu defendo o defund do assistência social pra mendigo, beleza? Principalmente os mendigos que são de fora da cidade, beleza? Ah, o cara nasceu e cresceu em Curitiba e virou mendigo em Curitiba. Tá, a gente vai cuidar de você. Ah, o cara veio do Espírito Santo. Ah, vai pra puta que te pariu, volta pra aquela porra, aquele teu estado, seu merda, e vai pra casa do cara e pronto. Eles não podem oferecer solução pra essas pessoas porque isso contradiz a própria política econômica deles. Então, Lembrei disso daqui, ó. O mendigo é contravenção penal mandou R$10. Decreto-Lei número 3.689, de 03 de outubro de 1941. Mendicância. Arte. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Cumpra-se. Eu não sabia disso. Não sabia que... Essa lei ainda tá em vigor ou ela foi rechaçada já? Não entendi. Pulei cora da tua banho e tu tá aqui. A live acaba com 4 horas, mais ou menos. Não sabia. Sabe o que eu lembrei, ó? Lembrei disso daqui, ó. Sente a pressão. Aí, ó. Quem tá precisando? Dinheiro por quê? Pra quê? Eu tô desempregada. Não tá, eu te conheço, tu tá todo dia aqui. Com certeza, faz 2 anos que eu saí da rua. 2 anos? Então entra aqui que eu sou assistência social, vou te levar pra pegar o emprego agora. Eu vou te levar lá pra Passarela. Eu não tô na rua. Então vamos comprar um emprego. Eu não tô não. Não queres emprego? Eu não tô na rua. Mas tu queres emprego ou não queres? Eu quero, né? Então vem, eu vou te levar, eu vou te encaminhar. Eu vou lá na passarela mesmo. Eu vou te encaminhar. Você não entendeu o que aconteceu? Essa mulher estava com uma placa dizendo: preciso de ajuda, estou desempregada. Quando eu ofereci emprego para ela, foi exatamente isso que aconteceu, o que vocês viram. Eu vou repetir. Meu, eu não dou esmola há muito tempo e foda-se, tô cagando pra mendigo, passa por cima. Muito raro nós termos miséria e fome na rua. Não existe. O que nós temos nas ruas é um problema de dependência química. E se você é uma dessas pessoas que dá esmola no semáforo, Você é um filho da puta, você é um filho da puta. Seu merda, você que financia essa merda, seu desgraçado. Seu arrombado. Pô, nossa, mano, vai tomar no c, cara. Ô, na moral. Puta, dar esmola pra mendigo sim, eles não querem, mas eles também não podem. E uma vez que eles não podem oferecer uma solução, eles... Tipo, o que é a solução... Vamos lá, o que não é não oferecer uma solução pra eles? Tipo, todo direitista quer que esses caras saiam da porra da rua e arrumem um emprego. E, sabe, tenham a própria casa. Essa é uma solução. Eles oferecem um paliativo. Oferecem algo... O emprego. Uma ilusão de solução. Teve o caso da carrocinha humana também em Balneário Camboriú. Carrocinha humana, gente, igual de cachorro. Leva pra longe e depois traz de volta quando acaba Boa. a temporada de turistas. Outro tipo de higienismo, tá? Se vocês Trazer de volta é foda, né? Só tem que mandar pra longe mesmo. querem um livro a respeito das origens do higienismo no Brasil, tem um livro muito bom de história chamado Cidade Febril. Eu sou favorável a colocar eles em minas de carvão no interior do Piauí. Eu acho que nem tem carvão mineral no Brasil, mas tudo bem. Sidney Chalhoub, que ele fala sobre a destruição dos cortiços no Rio de Janeiro e o nascimento das favelas no Rio de Janeiro, beleza? Fica aí a dica do livro. Bom, como a extrema-direita e a direita não conseguem oferecer
Ele tá falando da gente aqui, ó. uma solução e nem querem oferecer uma solução, eles usam a população em situação de rua como bode expiatório para outras políticas também. E o Trump é um fascista, e cada vez mais um fascista. Não é fascista. Não é. Bem no sentido clássico, assim, ele se aproxima cada vez mais do fascismo bem da década de 20 e 30. E uma das coisas que Pô, é muito jeca. ele tem feito é uma das medidas tradicionais do fascismo, que é a militarização da sociedade. Isso a gente viu na Itália e na Alemanha da década de 20 e 30, respectivamente, né? E por que isso? Uma vez que os fascistas defendem os interesses da burguesia, e geralmente esses interesses são defendidos em momentos de crise, esses fascistas não têm interesse em resolver as questões sociais da população. Os Completamente esquizo. problemas sociais, a origem da desigualdade social. Então, para isso, É que o grande problema pro Ian Fezes é, tipo, a desigualdade. É o grande problema do Brasil, é a desigualdade. É isso aí, Ian Neves. O grande problema do Brasil é a desigualdade. Vai, resolve aí, resolve daí que a gente resolve os problemas de verdade daqui, beleza? Acabou. a solução É sempre a copada da porra da desigualdade. é força bruta. Para os fascistas, o problema é sempre disciplina e militarização. Programa social Bandeira quartel-escola. para um fascista é, entre aspas, incentivo para vagabundo. Valeu, Hit. Quem mandou R$10? Vamos aprisionar mendigos como estoque de mão de obra barata. Aprisionar por quê, irmão? Tem que deixar os caras soltos pra trabalhar, tá ligado? Numa mina de carvão no interior do Piauí. E o Trump tá fazendo literalmente isso. Dá uma olhada aqui. Projeto de orçamento de Trump prevê cortes, aumento de gastos militares e com deportações. Based, votei nele pra isso mesmo. O Trump tá literalmente fazendo isso que a gente acabou de descrever. Eles estão cortando programas que subsidiavam saúde, moradia, alimentação de famílias pobres e aumentando os gastos militares. Não dá pra ser mais explícito que isso. E esses são programas sociais que ajudaram muito os Estados Unidos a se recuperarem no período da pandemia. Se a gente for ser bem estrito nos parâmetros da democracia burguesa estadunidense, gente, o Biden não entregou a situação econômica dos Estados Unidos de forma crítica pro Trump. Não, imagina. Ele não deixou uma situação econômica difícil pro Trump. Nos Não, deixou uma bomba nuclear. parâmetros da democracia burguesa capitalista dos Estados Unidos, tá? Que fique muito claro aqui. PIB dos Estados Unidos sobe 2,4% no quarto trimestre de 2024. E no ano anterior também a gente teve resultados, digamos assim, positivos para esses parâmetros. Estados Unidos criam 216 mil vagas em dezembro e taxa de desemprego fica entre 3,7% traz payroll. 3,7% é 3,7% a mais do que um socialista permite. Para nós, o desemprego deve ser nenhum. Deve ter Valeu, meu querido. Ser mendigo é contravenção penal, mandou R$10. Lei está em vigor. E adicionou um link. Veja também o art. 59. Deixa eu ver o artigo 59 aqui. Vadiagem, entregar-se a alguém habitualmente a ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, prisão de 15 a 3 meses. Parágrafo único. Aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado os meios de subsistência extingue a pena. A mendicância caiu em 2009. Desgraçados. Desgraçados! Filhos da puta! Porra! Revogado em 2009. Desgraçados. Canalhas. Vagabundos. A mendicância caiu em 2009. Agora, a lei da vadiagem ainda tá daquele jeito, né? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos de pé. Ou seja, se você decide ser um vagabundo tendo meios para trabalhar... socialista permite. Para nós, o desemprego deve ser nenhum. Deve ter pleno emprego. Sim. No mundo das ideias é assim que a banda toca. Para a democracia burguesa, isso aqui é quase pleno emprego, ou considerado pleno emprego, enfim. E antes que alguém fale que eu tô passando pano por Biden, a questão não é essa, tá, gente? Esses empregos são empregos merda, são empregos com baixíssima remuneração, são empregos, assim, degradantes. O ponto não é esse. É o emprego. Não tem motivo pra ficar na rua, seu vagabundo. A gente viu, por exemplo, lá no vídeo sobre conflito geracional, que a gente assistiu. Os Estados Unidos não ajustam o salário em relação à produtividade desde a década de 80, praticamente. E mesmo com esse emprego aí, essa empregabilidade do governo Biden, milhares e milhares de pessoas continuavam morando na rua. Simples assim.
A questão é, foram esses subsídios públicos que o Trump tá cortando agora, que possibilitaram a recuperação O cara de ficar na rua, possibilitaram o cara seguir sendo um vagabundo. Então tem que cortar mesmo. relativa dos Estados Unidos em relação à pandemia. Ajudaram o dinheiro a circular melhor. Eles injetaram um pacotão na sociedade. Valeu, Nando! Nando.Minas mandou R$ 10. Comunista não tem amigos, tem camaradas. Sem ninguém para validar ele como ser humano, ele precisa sinalizar virtude na net para sentir algum orgulho da própria existência. Fato. É verdade, comunista não tem amigo, irmão. Comunista tem ferramenta. Sem nenhum tipo de ortodoxia econômica para recuperar a economia do choque da pandemia. Olha só. A gente não falou tanto disso na época, né? Entenda do que se trata o plano Biden para reativar a economia dos Estados Unidos. Foram 1,9 trilhão em incentivos. Isso tudo com o aparato público, além do badalado Green New Deal de 2022, que a gente já falou aqui algumas vezes. Que foi um programa para acelerar a transição energética, ou seja lá o que eles consideram transição energética nesses parâmetros. E nunca se enganem, tá? O governo Biden foi o mesmo que permitiu a exploração do petróleo no Alasca, que é algo que é trágico. Isso sem falar do genocídio na... São os recursos deles. Mesmo que permitiu a exploração do petróleo no Alasca, que é algo que é trágico. Isso sem falar do genocídio na Palestina. Acho que a Palestina no c... cara, beleza? Olha, Capivara. Mandou R$ 10. Trabalhei em uma farmácia 24 horas. O que mais tinha era mendigo sentado na porta fedendo a mijo e bosta, pedindo fralda para tocar por droga. Eles furtavam direto e não tinham o que fazer. Cara, esse Ian Neves, como ele não tem contato com o mundo real, tipo, ele fica endeusando o mendigo. É o Lumpen, né, cara? Só sobrou o Lumpen pra comunistado. Só sobrou o Lumpen pra esses caras explorarem como possíveis candidatos à radicalização. Porque de resto, irmão, o resto da população caga pra eles. É isso, não tem mais nada. Lembrei disso daqui, ó. Isso daqui foi a última vez que o Ian Neves teve contato com o Lumpen que ele tanto adora. Já foi assaltado umas 6 vezes. Sabe quantas vezes eu procurei a polícia depois de ser assaltado? Nenhuma. Sabe por que eu nunca procurei a polícia? Porque a chance da pessoa ser presa, espancada, humilhada, torturada é muito alta. Já foi assaltado umas 6 vezes. Ah, não era esse vídeo, era outro. Que o cara, tipo, o Ian Neves fala que, tipo, ai, o cara me roubou, mas ele tava com fome. Cadê? Eu queria achar esse vídeo, mano. Tipo, é maravilhoso. Tem até a música do Chaves. Não achei. É muito lerdão, né, mano? Ser roubado 6 vezes. Pariu. Não fiquem com esse negócio de o Ian está passando pano pros democratas, tá? Não vem com essa coisa. O que eu tô fazendo aqui é uma análise e tentando demonstrar pra vocês em que pé os Estados Unidos estavam quando o Trump começou a desmontar esses programas aqui. E aí, por que o Trump tá cortando tanto esses programas com orçamento gigantesco? Primeiro de tudo, gente, o Trump não tá interessado em manter a economia dos Estados Unidos estável. Ele não tá interessado nisso. O que o Trump tá fazendo é acelerar uma transição política. Transicionar a maneira como os Estados Unidos se posiciona no cenário geopolítico contemporâneo. Conta aí. É isso que tá acontecendo. E o Curioso. Trump tá falando isso. Isso não é a teoria da conspiração. Quero ver a análise. Seu testa de ferro que vai acelerar a transição dos Estados Unidos para um novo período e um período muito crítico. A gente sempre diz. Pô, a era dos Césares? Não, o Trump não é o César. Ele nem tá trabalhando insanamente pra isso. Que não existe nada mais perigoso do que o império em decadência, né? Trump fala em período de transição e minimiza risco de recessão dos Estados Unidos. De novo, não é conspiração, ele tá falando aqui exatamente o que a gente tá falando também. O que a burguesia estadunidense quer agora? Precarizar as relações de trabalho, reprimir sindicato e ter uma postura abertamente imperial dos Estados Unidos. Vocês viram isso com a troca do nome do Golfo, com a... Vamos anexar o México e o Canadá, vamos anexar... É engraçado que a gente vê a gente tá por dentro de absolutamente tudo isso daqui. A gente vê os nossos analistas trabalhando esse tema e você olha pro outro lado, eles são os jecas, eles não conseguem ter noção do que tá acontecendo de verdade. Isso aqui são sinais, assim, sinais meio caricatos da demanda dessa burguesia. Estão entendendo? E a desaceleração da economia pode ser necessária para... Fala, camarada. Isso por quê? Porque uma coisa que tá... Gênio. Desacelerar a economia, tipo, é outro rolê. O Trump quer reindustrializar a América, mas não necessariamente ele vai dar emprego pra todo mundo, beleza? Isso é propaganda. O Trump quer reindustrializar a América. Muito provavelmente ele vai reindustrializar a América, mas os empregos serão
serão terceirizados a robôs, beleza? Vai ser tudo automatizado. Assustando a burguesia que financia o Trump é a alta sindicalização nos Estados Unidos. Isso aqui é muito parecido com o fascismo clássico também, tá? Porque os Estados Unidos vivem auge do sindicalismo e Tá entendendo? O problema desses caras é que eles vivem a lógica da década de 60. Então eles não conseguem interpretar a realidade sob outra ótica. Eles estão travados na década de 60. Então, tipo, eles tentam encontrar... o Trump é fascista, então ele tenta procurar paralelos com o Trump e o fascismo italiano da década de 20. Tipo... Nossa, sério? É isso? É o máximo que vocês conseguem? Pô. greves em 50 E olha, isso daqui é o que há de mais novo na esquerda brasileira hoje. anos. O Ian Neves e os comunistas, os web comunistas, são a vanguarda da esquerda brasileira. Então, gente, o Trump, como a gente falou na nossa live de análise das eleições, quando ele ganhou, representa uma burguesia que é mais vinculada ao processo produtivo nacional. E, por conta da crise, principalmente da pandemia, o sindicalismo está se fazendo muito visto nos Estados Unidos hoje em dia. Isso já vindo num país que tem um histórico de repressão de sindicatos gigantesco, tá? O que tem incomodado a burguesia é que nesse momento de crise de transição política, os sindicatos voltem a ter poder de barganha. É isso que o Trump tá lá para reprimir. Ele tá lá para ser o testa de ferro de novo da burguesia, que vai impedir os sindicatos de ganharem força. Isso no campo interno. No campo externo, o que assusta é uma coisa que todos vocês já conhecem. China. Quantas vezes ele falou burguesia? Porque esse é o rolê dele. Ele fica regurgitando essas A porras. China tá assustando muito os Estados Unidos no campo externo. E como a gente falou na nossa análise do ano passado, o Trump foi colocado lá para desescalar os conflitos envolvendo a Rússia e escalar os conflitos envolvendo a China. Porque ele representa uma burguesia que acredita que não é possível encarar a Rússia e a China ao mesmo tempo. Diferente dos democratas, que acham que é necessário encarar os dois ao mesmo tempo. No caso da China, entre os anos 80 e os anos 2000, as indústrias dos Estados Unidos transferiram as plantas para a China. A China transformou isso num imenso processo de transferência tecnológica. Os capitalistas estadunidenses focavam no lucro a curto prazo. Ambos conseguiram o que queriam, só que agora a China, por ter um plano a longo prazo, tá tirando vantagem. Os burgueses dos Estados Unidos lucraram muito pagando salário baixo na China, e a China desenvolveu, no decorrer de 30, 40 anos, uma indústria de altíssima tecnologia. Agora, a indústria chinesa vem com força pra cima da mesma burguesia estadunidense morder a bunda deles. É isso que tá acontecendo. E começou a guerra. E é por isso que vocês estão vendo a mesma burguesia que apoia o Trump pressionando por fechamento de mercado para produtos chineses e não só chineses. Para impedir que a China use outros países como plataforma também. Exatamente, tá errado. China, exatamente. Como dizem aí no chat, China. China all the time. Os europeus também estão criando medidas protecionistas a essa altura, tá? Porque eles também... A essa altura, eles estão criando medidas protecionistas há pelo menos 70 anos, cara. Acompanha o tempo aí. Fizeram o mesmo movimento de transferir as plantas industriais para China. Só que nos Estados Unidos existe uma diferença em relação à Europa, que é a disputa pela hegemonia global, né? A China tá ameaçando o lugar dos Estados Unidos como potência econômica do planeta. O Made in USA, o Madenusa, tá sendo substituído por Made in China. Então, a burguesia dos Estados Unidos, que apoia o Trump, tá pressionando por uma postura de colocar o pau na mesa, assim, né? De chegar e chantagear mesmo. Por isso que a gente viu 50% aqui no Brasil. Que foi no maior modelo, me tirou a calcinha, me deixando apenas de sutiã e calcinha, né? A gente não falou sobre isso, mas os Estados Unidos... Sim, ele trata tudo como se fosse uma grande revelação. Taxaram o Brasil, exceto em tudo que importa. Taxaram, mas botaram exceções em tudo que ia prejudicar eles. Por quê? Porque o Trump tá fazendo isso como blefe. Ele primeiro taxa pra depois negociar. Isso que a direita não tá entendendo também. Então essa... Tadinho. Bom, ele tá falando dos bolsonaristas, né? Quer que o governo feche as fronteiras comerciais pra China, independente disso prejudicar o poder de compra da população, isso não importa, e enquadra os países que estão aumentando as relações com os chineses. Por exemplo, fechar Eu não sei como alguém acompanha o tofu, velho. o cerco contra os BRICS, que foi o que motivou a taxação do Trump. Não foi o Bolsonaro. Se vocês querem Esse vídeo está me dando dor física. Boa noite, Manobre. uma análise sobre isso, tem vídeo aqui no canal, inclusive. Então, Então, imagina você utilizar o Ian Neves como base de análise, tipo, como, olha, o analista político acompanha o Ian Neves. defesa dos privilégios da burguesia interna e externamente. E isso depende de um Tipo, é o Art of the Deal, não é ciência de foguetes. O Trump escreveu sobre isso. fechamento de regime. Aí esse verniz de liberdade democrática dos Estados Unidos tá se esvaindo, tá mostrando que é só isso, um verniz. E sempre foi só um verniz, tá, gente? Os Estados Unidos sempre foi um país de muita censura e muita opressão. O Malcolm X, o Luther King, o Fred...
Ô, dó. Cara, puta, mano. Tipo, os mecanismos de censura dos Estados Unidos, eles não são diretos como aqui no Brasil. Tipo, aqui no Brasil, se você fala algo errado, você vai ser preso. Nos Estados Unidos, se você falar algo, nada vai acontecer com você. Vindo do Estado de forma direta, sabe? Você vai ser perseguido, sim. Suas contas do banco serão fechadas, provavelmente vai ser processado, e o caralho, sabe? Não é uma censura direta como no Brasil. Mas esse Jeca não vai. Eu aposto, acho uma mãe que ele não vai destacar essas Os Estados diferenças. Unidos sempre foi um país de muita censura e muita opressão. O Malcolm X, o Luther King, o Fred Hampton nunca tiveram oportunidade de ter liberdade de opinião, tá? Todos foram assassinados. O FBI e a CIA espionam diariamente milhões de cidadãos, Uhum. e isso, inclusive, com a anuência do Patriot Act do Bush Filho em 2001. Sabe onde eu falo disso? Exatamente. No vídeo, na série do Snowden. Tem um monte de política pública de censura para as mídias. A gente tem censura, por exemplo, pesada no cinema, que por quantos anos? 30 anos ficou impedido de mostrar cama de casal, homem sem camisa, casamento interracial. Isso tudo política pública, tá? O macartismo perseguiu uma galera e deixou todo Tipo, persigo pouco. Tipo, tudo que aconteceu na América. Eu vou fazer esse ataque, né? E direitista, jeca, mas é impossível. Tudo que aconteceu na América não representa um quinto, um milésimo da repressão que rolou em regimes comunistas, tá ligado? Pra manter o controle da nação. Tipo, puta. mundo em lista suja por ter suspeita de conexão com o comunismo, gente que nunca mais conseguiu encontrar um emprego na vida. Tipo, cara, a diferença é bizarra, tá ligado? Os Estados Unidos, eles são um mal menor nesse sentido. Exemplos inúmeros de censura e perseguição dos Estados Unidos, tá? O verniz de liberdade de primeira A América opera com soft power, é isso. Quando se trata de perseguição de dissidentes, é muito soft. É um soft power que circunda ali esses órgãos de censura, é achacamento nos bastidores e o caralho. Agora, quando se trata de regime comunista, é hard power, tá ligado? Prende e mata, foda-se. Tipo, prende e mata dissidentes. emenda, a segunda amêndoa, a terceira amêndoa, Ele esqueceu qual que é o estado padrão das coisas no planeta, sabe? são os Estados Os Estados Unidos são super soft quando se trata de perseguição. Unidos, tá? O verniz de liberdade de primeira emenda, segunda amêndoa, terceira amêndoa é verniz. Não é verniz, é real. É real e existe liberdade de expressão na América, coisa que não existe no Brasil, seu Só que bosta. agora nem o verniz interessa mais. Agora essa transição econômica e política do Trump tá fazendo com que tudo seja o mais explícito Soft, medium, rare power. possível. E isso vai gerar protesto, gente. Afetar preço, afetar emprego, afetar sindicalismo, afetar inflação, isso tudo vai Eu votei pra isso, votei no Trump pra isso. gerar protesto e movimento social. Vai gerar. E aí é que o fascismo vem como a ferramenta para Ah, não, ele realmente acha que vai ter uma revolução na o América. movimento social. Vai gerar. Ele vai ter uma revolução na América. Expurgo anticomunista dos Estados Unidos, umas demissões e umas prisões. Expurgo anticapitalista, milhões de mortos, outros milhões de presos sujeitos a trabalhos forçados, excruciantes, milhões de crianças sofrendo maus tratos em orfanatos. É isso aí, tipo. E aí é que o fascismo vem como a ferramenta própria para esse tipo de momento. Para sustentar esse tipo de política, que é a Cara, tudo é fascismo, mano. Tudo é fascismo. Fascismo está no ar. Pra ele, conservadores são fascistas. demanda da burguesia de um fechamento de regime, de protecionismo que vai prejudicar a população, de combate ao sindicalismo, de um fechamento de regime, de protecionismo que vai prejudicar a população. Agora ele. Tipo, o Ian Neves agora se tornou um defensor do modelo neoliberal. Vocês estão acompanhando? É isso. Pra atacar os Estados Unidos, ele defende até liberalismo. De combate ao sindicalismo. Isso tudo vai gerar essa revolta que precisa de repressão. Repressão como? Física. E não só. O Trump também tá enveredando para um lado de reprimir a ala da burguesia que tá divergindo desse processo, que é a ala da burguesia representada pelo Partido Democrata. O Partido Democrata não representa o povo, não representa os trabalhadores. Representa uma burguesia que discorda dessa política pública. E como ele tem feito isso? Fortalecendo o poder executivo federal, centralizado nele. E aí a gente volta para a situação das pessoas sem teto em Washington. Trump pede para pessoas sem teto irem para longe de Washington. Vamos amarrar tudo aqui com esse caso. Ao mesmo tempo, amarrei. o Trump ataca as pessoas em situação de rua, manda elas irem para longe e corta gastos em programa social que ajuda, por exemplo, as pessoas a pagarem aluguel. Qual vai ser o resultado disso, gente?
mais gente tendo que morar na rua, morando no sim. carro, que é uma coisa nos Estados Unidos, acontece muito. Já repararam que no TikTok ou no Reels, os estadunidenses estão sempre dentro do próprio carro, fazendo merda, falando merda? Tem gente que mora no carro, tem brasileiro que vai lá pros Estados Unidos morar no carro, gente. É isso, tá? É isso que acontece lá. A coisa do carro nos Estados Unidos é um pesadelo. Impressionante, que tipo, o brasileirinho que vai pra lá trabalhar igual um fudido, ele nunca mora no carro, sabe? É sempre o americano vagabundo. Os Estados Unidos basicamente é um gigantesco estacionamento. É meio isso. Dá pra gente definir os Estados Unidos como um gigantesco estacionamento. E aí, essa nova maneira de lidar com os problemas sociais é a porrada, tá? O objetivo dessa medida é cimentar essa nova maneira. É tratar de problema social como caso de polícia, como a gente ouviu falar aqui no Brasil na República Velha, né? Corta programa social e quem não conseguir manter o seu emprego e a sua moradia é reprimido. Vai pra fora, leva porrada da polícia e f***se. Porque quem não consegue trabalhar e manter a sua própria casa, quem não conseguir manter o emprego é perdedor. Perdedor não tem lugar nos Estados Unidos. É tipo um darwinismo social. É bela cultura, inclusive. Funciona, tipo... A gente deveria importar algo nessa vibe, tipo... Cara, sinta vergonha de ser um fracassado. A gente precisa... Esse é um tipo de cultura que a gente tem que ter aqui. Não, a gente valoriza o coitadinho. Ai, ele é tão humilde. Ai, ele é um coitadinho. Ajuda o coitadinho. Salva o coitadinho. Venceu na vida, você é um filho da puta. Sabe? Esse é um dos motivos... Essa mentalidade também é um dos motivos do sucesso americano. Não que o Trump tenha inteligência suficiente pra entender sequer o que significa essa palavra. E olha os desdobramentos da declaração. Não que o Trump tenha inteligência suficiente pra entender sequer o que significa essa palavra. Pô, amigo. E olha os desdobramentos da declaração do Trump. Caso você ache que isso não vai acontecer lá porque, nossa, as instituições lá são muito fortes. Trump assume controle da polícia e envia tropas pra limpar Washington. Por isso que a gente começou falando que o Trump tá fazendo Washington virar uma espécie de estado de exceção. Olha como o amigão do predador sexual Jeffrey Epstein justificou isso, abre aspas. Trump disse que Washington será liberada hoje do crime, da sujeira e da escória, abre aspas para ele. Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar, falou a imprensa. Eu votei nele pra isso, mano. Gente, além da gente falar das estatísticas de violência em Washington, vamos pegar essa lista aqui. Gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. Pessoas sem casa, pro Trump, é igual maníaco selvagem, gangue violenta. E vai ser tratado como tal. E foda-se se as pessoas pra estarem na rua. Se caíram no vício, se perderam o emprego, se não conseguem pagar o aluguel, se são abandonados pela família. Aí, pô, aí Maema, tá ligado? Troca de estado vai pro lugar mais barato. Se tiveram problema de sofrer violência, se são pessoas com problemas psiquiátricos que... É, amigo, eu não tô preocupado com os seus problemas, beleza? Eu só saio da frente da minha casa. São abandonadas pela família e pelo poder público. Não importa. Foda-se. O objetivo de política pública deveria ser resgatar essas pessoas. Só que essas pessoas no Brasil e nos Estados Unidos caem num círculo vicioso de acúmulo de desvantagens. Perde o emprego, aí vai pra rua e fica viciado, aí fica viciado. É, sim, sim, as pessoas perdem emprego e vão pra rua no Brasil. Vai preso, aí depois é preso e começa a virar uma coisa assim que você não consegue sair mais. Você fica preso num círculo que uma vez que você entra pra sair é muito difícil. No Brasil, então, quando você entra pra uma facção criminosa, aí você não sai nunca mais. Esse é o problema, não sai nunca mais. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa quieto. Porque a facção impede, inclusive. E assim, todo mundo ganha com essas políticas eficientes de resgatar as pessoas que não têm onde morar. Todo mundo ganha. Mas esse não é o objetivo, tanto porque ele não tem interesse, quanto porque ele não pode oferecer isso. Oferecer isso entra em contradição com a própria demanda da burguesia, que está exigindo um fechamento de regime, uma maior pressão sobre os trabalhadores. E olha como, gente, essas pessoas em situação de rua estão servindo como bode expiatório para endurecer um regime de exceção em Washington. Ele está usando pessoas em situação de rua para justificar a medida repressiva, que vai afetar todo mundo que mora em Washington, não é só gente que está em situação de rua. A motivação ideológica é muito explícita, sobretudo quando a gente vê que a taxa de criminalidade em Washington vem caindo. Abre aspas aqui. Ao contrário do que afirmou o americano, a criminalidade no local caiu. O Departamento de Polícia da cidade afirma que os crimes violentos diminuíram 26% em Washington nos primeiros 7 meses de 2025, em comparação com o ano passado, enquanto os crimes em geral diminuíram cerca de 7%. Ou seja, o Trump contradiz as estatísticas, mas não importa. Porque também ele se comunica com as suas bases através de redes sociais fechadas, nas quais esse tipo de informação não chega. E se chega, ele fala que é a extrema imprensa. Ele fala que é o Trump não permitiu um internamento compulsório de drogado? Eu não faço ideia. fake news. Ele fala Solução do comum, assistencialismo com o dinheiro dos outros. É.
É. Os únicos que falam a verdade são a Fox News e a Truth Social. E a Eu sei, camarada, exatamente isso que eu ia falar. prefeita democrata reagiu a isso. A prefeita democrata chama Muriel Bowser. Ordem de Trump para assumir segurança de Washington é alarmante e sem precedentes, diz prefeita, Boa. que afirma não estar Tem que estressar, irmão. Tem que estressar. Tem que pegar a caneta e riscar a linha lá na frente. surpresa. É a segunda intervenção do Trump em competências em regiões governadas por democratas. A primeira foi em Los Angeles. O Boa. Trump mandou a Guarda Nacional para reprimir protesto. E isso gerou uma baita tensão com o governador democrata, que é o Gavin, acho que se fala assim. Que nesse momento tá. Se você reparar bem, ele tá segurando a cabeça do Nick Fuentes, que tá mamando ele ali, ó. Gavin Newsom. Então, o Gavin Newsom é um dos caras que está se tornando um porta-voz aí da escalada autoritária do Trump, digamos assim. E é engraçado porque eles costumam utilizar isso para demonstrar como os democratas são fracos. Como os democratas são woke e afeminados, enfim. Precisamente. Vocês sabem como é que é o discurso lá nos Estados Unidos, né, gente? A superfície costuma ser essa. Mas, novamente, os dois representam interesses da burguesia, só de burguesias que às vezes entram em conflito entre si. E aí o Trump também aproveita para dificultar o governo dos blue states, né, dos estados azuis, que são os democratas. Curioso que lá nos Estados Unidos a cor vermelha é associada à extrema-direita. Eu falei Gavin, né, Gavin, é Gavin. E por que a gente falou aqui que a gente queria trazer esse tema para tirar um pouco das análises da mídia burguesa brasileira? Porque tem gente que tá falando que essa situação, que esse ataque às pessoas em situação de rua é conflito partidário, gente. E essa leitura é muito rebaixada, tá? Leitura muito reducionista. A questão das pessoas em situação de rua é uma síntese do que o governo Trump representa. Tem uma ala da burguesia interessada em manter um verniz de democracia funcional e reprimir os trabalhadores de forma institucionalizada. Esses são os democratas, tá? É repressão dos trabalhadores? É. Mas com verniz de democracia? É. O Trump é da ala America First. É da ala passar o trator e foda-se. É da ala da violência e da violência justificada como virilidade. Os próximos anos guardam essa mesmíssima perspectiva. Por isso que a gente quis trazer isso aqui. Porque isso que tá acontecendo em Washington pode escalar para um estado de exceção em outros lugares. E um estado de exceção Vai, Trump. Vai. Storm César. que é justificado pelo Trump Martial Law e foda. Vambora. Acelera, acelera, acelera. sendo racional e apoiado pelas suas bases. Não vai ser a revelia da população. Pelo menos a população que apoia ele. Há risco de terceira guerra mundial? Sim. Vai se concretizar? Não sei, mas há risco. Nada é mais perigoso do que um império decadente. E o que a gente tá vendo internamente é quase um risco de guerra civil. Porque se tiver reação popular, o Trump tá demonstrando que a solução dele vai ser violência. Então, E o lado que vai vencer claramente é o lado republicano. Então, é isso, né? em outras palavras, o que tá acontecendo em Washington é o que basicamente o Trump quer pro país todo e, na real, é o que o Trump quer pro mundo inteiro. Tratar com violência. Tratar com a força bruta. E é curioso ver Pô, ele descreve aqui, o Trump parece um cara muito foda, né, mano? o nó que isso dá na cabeça do que os estadunidenses chamam de liberals. Liberal nos Estados Unidos é um apoiador do Partido Democrata. Eles se dividem entre conservatives, conservadores, e liberals, liberais. Os conservadores são os apoiadores do Partido Republicano, o vermelho, e os democratas, os liberais, são os apoiadores do Partido Democrata, os azuis. E isso dá um nó na cabeça deles, porque quando Trump faz alguma coisa assim, a resposta dos liberais, dos democratas é: mas as instituições não permitem isso. Mas como assim ele tá fazendo isso? Ele não pode, sendo que eles não percebem que isso é verniz, que as instituições, na verdade, são uma fachada para os interesses da burguesia. Cara, ele é mongol, porque o presidente americano tem muitos poderes. Ele é mongol, ele é mongol. Tipo, ele tá fazendo uma projeção do presidente brasileiro com os poderes do presidente americano. Tipo, ele pode fazer. O que o Trump tá fazendo, ele pode. Tipo, ele simplesmente pode. Que o poder real vem do poder material. Então, é interessante ver a maneira como os democratas tentam racionalizar o que está acontecendo. Política nos Estados Unidos não é estranha. A política nos Estados Unidos, ela é a ditadura da burguesia elevada às suas últimas consequências. 3 centímetros a mais daquele disparo, a gente não estaria falando desse cara. É foda, né? Uma girada de facada, a gente não estaria falando do Bolsonaro também. Você não sabe. Você não sabe. Cara, esse cara deveria estar agradecendo a Deus que aquela bala não explodiu a cabeça do Trump. Porque o J.D. Vance teria vencido. Agora, se o capitão tivesse capitulado, né, tivesse rodado naquela facada, a direita brasileira estaria muito mais forte hoje. Não quero falar nada não, mas a história seria bem diferente.
Nossa, pariu. Que pariu. Nossa, esse cara não sabe a merda que ele tá falando. Tipo, a direita brasileira está na. Direita bolsonarista tá toda sendo comida pelo Centrão nesse momento. Ele não tá agradecendo, não tá feliz por causa disso. Tipo, ele devia estar feliz. Ele deveria ter agradecido. Ele deveria estar muito feliz pelo Bolsonaro ter sido eleito e pelo Trump não ter tido a cabeça explodida. O destino é incrível e o crime compensa pra caralho, inclusive. Os caras comemorando, tipo, feliz com a possibilidade. Tipo, eu também fiquei feliz com esse rumor aí da morte do Trump. Eu admito, eu também fiquei feliz. Porra, imagina. Ah, cara, isso é muito foda, mas esse cara também tá feliz, ele não entende porque a gente também que tava comemorando. Tipo, o Trump morreu? Pô, o Trump morreu, foda. Vai ser do caralho. Esse cara, o fascista morreu! Tipo, olha que veio depois. Parece o Foro de Teresina falando do Bolsonaro. É engraçado, né? Esse tipo de análise, digamos assim, que olha pra Constituição e fala: como que o Bolsonaro fez isso? Ele não pode. Sim, não pode. E aí? Não pode. A história não cobra. É mentira. O capitão ficou literalmente preso nas 4 linhas da Constituição. A história... Gente, a gente tá vendo a volta do nazismo. A história não cobra nem os nazistas. O camarada que falou: esse lance dos Estados Unidos com morador de rua é tão feio que em Fremont é crime ajudar, acobertar ou facilitar pessoas em situação de rua com Boa. pena de até 6 meses de prisão ou multa de $1.000. Muito bom. Aí a camarada falou assim: São Paulo tá isso aqui de ficar igual. Não foi por falta de tentativa, tá? Lembra da Bia Dória falando que é muito fácil morar na rua porque você não precisa fazer nada? Toda vez... Valeu, Orion? Orion mandou R$10. Se alguém perguntar pra ele e quais são os interesses da burguesia, eu acho que ele trava e começa a lançar um monte de jargão. Ah, a morte do trabalhador. Ou Ah! uma merda do tipo. É daí pra baixo. Ah, eu quero que o trabalhador se f... porque eu sou um patrão mauzão. Tipo, é uga buga, quero matar trabalhadores. Pá, pá, pá. E ganhar dinheiro com a morte de trabalhadores. Pá, pá, pá. É isso aí. Vez que eu vejo uma escultura da Bia Dória na rua, eu fico com ódio. Cadê o galo pra botar fogo nessas também? Bia Dória é a esposa do Dória, que é artista plástica e tem a porofobia também. Então é isso. Tivemos a nossa primeira pauta aqui sobre os estragos fudidos da América. Aproveitando essa pausa aí no meio da live pra lembrar vocês que eu tenho um apoio. Tadinho. Bela análise, bela análise. Bom, bom fazer, é muito bom fazer esse tipo de incursão pelo território inimigo pra entender que eles não entenderam nada. Eles estão completamente perdidos nessa porra. E isso é ótimo. Espero que continue assim por muitos e muitos e muitos anos.